Boa noite, bem-vindos a mais uma conversa empresarial. Hoje o tema é o coronavírus, como não podia deixar de ser, mas do ponto de vista da oportunidade. Como é que a gente pode transformar esse limão numa limonada? Como é que a gente pode aproveitar as oportunidades trazidas pela quarentena para ou investir em negócios ou fazer a coisa acontecer, principalmente fazer com que as obrigações se tornem oportunidades. Eu comentei aqui há algum tempo que eu estava utilizando o... Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Cláudio Nazajon, fundador da Nazajon Sistemas. Nazajon, para quem não conhece, é a sexta maior empresa de software contábil do Brasil. Nós fazemos sistemas de ERP, gestão empresarial, que incluem contabilidade, folha de pagamento, faturamento e cobrança, mas também incluem os serviços agregados ligados a atividades como, por exemplo, prestação de serviços, controle de estoques, faturamento, por aí vai. E eu comentei aqui que desde o início, nós em 10 dias, logo que começou essa crise, nós botamos mais de 250 pessoas em casa para trabalhar em home office. Foi uma operação de guerra que demandou equipamentos, demandou ramais virtuais, demandou uma série de soluções tecnológicas, mas que nós conseguimos colocar em funcionamento, e hoje a empresa está operando 100% em home office, em alguns casos até com aumento de produtividade. Claro que nós estamos tendo problemas com alguns clientes cujas atividades foram prejudicadas, mas, de uma maneira geral, a empresa continua prestando serviço com a mesma qualidade que prestava quando estávamos todos presenciais. Por que isso aconteceu? Porque a gente se preocupou em ir com tudo. Dizemos, vamos aproveitar isso aqui para aprender como é que a gente faz, porque pode ser que isso aqui seja um novo normal pouco depois, quando acabar essa pandemia. O que eu estou me propondo aqui a fazer? Se você tem uma empresa de serviços parecida com a minha, ou seja, se você tem gente trabalhando em escritório, se você presta serviços de vendas, de suporte técnico, de manutenção, de contato com clientes, e você não sabe fazer esse movimento, manda um e-mail para mim. Se você for cliente da Nazajon, eu me proponho te ajudar a passar para você a experiência que a gente tem. Se você não for cliente da Nazajon, provavelmente eu vou ver uma alternativa, de repente eu monto um grupo ou coisa parecida. Mas eu tenho interesse de ajudar os nossos clientes a se manterem vivos nessa crise que, nas minhas estimativas, vai ainda levar uns bons 6 meses para passar. Mesmo se o lockdown for liberado em junho ou julho, que é o que parece, porque os hospitais já vão estar mais vazios, o vírus só vai ser debelado quando aparecer a vacina, e isso só lá para o início do ano que vem. Então, assim, a questão toda que a gente tem que analisar aqui é o que aconteceria se todo mundo que puder trabalhar em home office ficar em home office. E esse é o tema de hoje. Eu queria que você colocasse aí no chat, só para eu entender qual é a tua atividade, qual é a tua situação agora. Então, se você puder, coloca aí, depois quando eu terminar a apresentação, eu vou voltar e vou ver mais ou menos como é que estão as coisas aí. E o fato é que esqueci de avisar. Espera aí. Começando agora a live. No Cláudio. Ups. Olha. Esqueci de avisar a galera. Pronto. Então, nós vamos começar falando isso. Eu queria que você colocasse aí qual é a tua situação, porque existem algumas atividades que podem ser trabalhadas remotamente e outras não. Então, dependendo da atividade que você exerce, essa oferta de apoio ela pode ser útil ou não, né? O fato é que existem empresas que estão trabalhando de maneira remota porque precisam, mas
outras podem aproveitar essa oportunidade para saírem dessa melhor do que entraram. Vou te contar um caso. Eu faço compras num hortifruti que eles não faziam entregas e-commerce. Logo que começou a quarentena, eles colocaram um site que era praticamente um formulário para a gente escrever ali no WhatsApp o que queria. Então, vocês faziam uma lista interminável de coisas separadas por vírgula, então, tomate, não sei o quê, e eles mandavam aquilo do jeito deles mesmos, né? E agora, passados 4 semanas já, desde que começou, o formulário deles está muito mais legal, está muito mais bonitinho. Então, você vê que as empresas vão se preparando para isso. E pessoas que antes não tinham vontade de fazer compras online, talvez passassem a ter essa vontade se o mercado apresentasse um serviço decente. O que acontece é que a gente está fazendo os pedidos, vem tudo pela metade, ou vem tudo trocado, ou vem tudo com 20 dias de atraso. Então, assim, a experiência não está sendo melhor do que era quando a gente ia fazer compras no mercado. Conclusão, assim que terminar a pandemia, as pessoas provavelmente vão voltar para o mercado, o que significa que o mercado vai ter mais espaço, tem que ter estacionamento, tem que ter um monte de coisas que ele não precisaria se fosse voltado para o e-commerce. Como é que soluciona isso? Olhe, presta um bom serviço agora. Fortalece a tua estrutura para a prestação do serviço, de maneira que a experiência do usuário ao fazer o pedido via e-commerce seja tão boa que quando acabar a pandemia, ele não queira voltar. Eu participo de um grupo de empresários que se reúne diariamente, de manhã cedo, para a gente trocar ideias de negócio, e a gente fazia essa reunião, a gente fazia, não que eu não participava, né? Então a reunião ela acontecia presencialmente. Essa reunião acontece em Boston, nos Estados Unidos. E aí eu fui convidado para fazer, eles transformaram essa reunião numa reunião virtual, está fazendo por Zoom, me convidaram e eu estou participando lá todo dia. A gestora desse grupo, ela já avisou, este é meu novo normal, minha casa agora é esta aqui. Quando terminar o lockdown, quando acabar a pandemia, eu não volto, porque eles iam num lugar lá perto de um Starbucks, tinha que pagar estacionamento, tinha que estacionar a carro, comprar coisas para poder ficar lá no espaço. Falaram, agora eu vou fazer por Zoom. Terminou a reunião, 1 minuto depois eu estou livre para fazer o que eu quiser. Então, esse novo normal das empresas e das pessoas, ele só funciona se a experiência que a gente tiver for melhor do que a gente tinha quando era presencial. Então, para você ter uma ideia, um estudo do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos calculou em 28,8% a quantidade de pessoas, trabalhadores ativos, que poderiam realizar as suas atividades de maneira remota. Nos anos 90, muitos gurus da tecnologia propuseram que essa seria a forma normal de trabalho no futuro próximo. Passaram-se 30 anos e isso não aconteceu. Na verdade, nos Estados Unidos, apenas 5,2%, antes da pandemia, apenas 5,2% dos americanos trabalhava em home office, americanos economicamente ativos. No Brasil, um estudo do Ministério do Trabalho daqui, publicado pela revista Super Interessante, mostrou que, em 2019, dos 92,5 milhões de brasileiros economicamente ativos, apenas 4,8% trabalhavam em casa. De qualquer maneira, são 4,5 milhões de pessoas, tá? É um número bem respeitável. Mas muito longe dos 30% que, segundo a pesquisa, potencialmente poderíamos chegar. Isso foi antes da pandemia. Eu arrisco a dizer que esse número multiplicou várias vezes hoje, depois da quarentena. Por que isso aconteceu? A coisa toda começou com uma empresa chamada C-Trip, China Trip, que é uma das maiores agências de viagens da China. Em 2013, eles fizeram um experimento e colocaram parte dos 16 mil funcionários de então para trabalhar em home office. Depois de algum tempo, eles notaram que a produtividade tinha aumentado em mais de 13%. E aí botaram todo mundo em home office. Agora, não foram unânimes, né? A Yahoo, por exemplo, ela proibiu as atividades de home office porque ela acha que ela prejudica a criatividade. Tudo isso antes da pandemia. Mas aí, de um lado ou de outro, começamos a ver o seguinte:
existe um aumento de produtividade em alguns casos, existe a possibilidade de trabalho remoto, na maioria dos casos de escritório, mas começaram a surgir outro tipo de problemas. Para você ter uma ideia, uma pesquisa realizada em 15 países relatou que 42% das pessoas que trabalham em home office relatam insônia, contra apenas 29% das empresas que trabalham presencialmente. Começaram a aparecer, inclusive, empresas como, por exemplo, a RH e Humanize, que passaram a prestar serviço para as empresas, dando consultoria e oferecendo ferramentas para melhorar a experiência do trabalho em home office. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando isso tudo porque existe aí uma oportunidade de novos negócios que passam a surgir a partir dessa quarentena. Vou contar o meu caso aqui. Eu coloquei 262 pessoas em home office, 258, porque 4 a gente teve que suspender o contrato, era o pessoal da limpeza. E foi uma operação de guerra. Nós tivemos que criar ramais virtuais. Então, os funcionários hoje têm os notebooks ou os desktops nas suas casas e tem um ramal virtual que funciona como se fosse o telefone. Então, todo o meu pessoal de suporte, hoje, se você ligar para a URA da Nasajom, 22139300, ou para o 0800, sei lá, 21, não sei, me esqueci o nome, 217070. Se você ligar para os telefones da Nasajom, você vai seguir os cliques da URA, né? Ligue para aperte o número tal para falar com o suporte, o número tal para falar com o governo, e você vai ser encaminhado no horário comercial às pessoas que te atenderiam na nossa central de atendimento lá. Só que o cara está em casa, ele pode estar de cueca sentado no banheiro. Que imagem feia, né? Ele pode estar sentado no sofá tomando um café. Então, e esse é um dos problemas que nós identificamos. Por exemplo, tem algumas pessoas lá que não têm o espaço adequado. Sei lá, tem cachorro circulando, ou tem o varal atrás, ou o único espaço em que elas podem trabalhar é de fato o banheiro ou a cozinha, então aparecem coisas que não deveriam, e por aí vai. Então, essas são questões que a gente vai ter que solucionar. Como é que se soluciona uma questão dessa? No nosso caso, nós já estamos procurando backdrops, que são como se fossem painéis, né, aqueles banners, que a gente vai colocar, tem um aparelhinho que é tipo um suporte, você coloca no chão, e aí puxa o banner para cima, bota uma haste, e ele vira um fundo para você trabalhar. Então, se eu tiver que trabalhar com um varal atrás, eu coloco aquele backdrop aqui atrás, levanto ele aqui e já tenho um fundo virtual para não ter que mostrar o varal ou a cama desarrumada lá de trás. São soluções que vão começar a surgir para adequar o ambiente de trabalho ao novo home office. O cara que oferece essa solução ele vai ganhar dinheiro. São oportunidades de negócios que se criam a partir dessas novas diretrizes. Eu vejo aqui e eu tenho interesse em participar de soluções que queiram voltadas para esse mercado. Então, se você tem algum produto ou algum serviço voltado para esse mercado de home office, e pode ter, tem várias coisas. A gente está testando, por exemplo, lá na Nasajom, creches virtuais para entreter as crianças no período da quarentena. Isso vai morrer depois da pandemia, mas agora, durante alguns meses, a gente vai precisar entreter as crianças, estamos testando possibilidades. Fizemos um teste com ginástica laboral. Aí a gente botou um professor para dar aula pelo Zoom, porque é diferente de você botar um vídeo, né? O vídeo só te diz, faz assim, faz assado, você faz o que quiser. Aqui não, aqui tem um professor que coloca 6 pessoas na tela do Zoom e acompanha o que está acontecendo. E aí começam a surgir questões, né? Tipo o cara que não quer aparecer porque está muito gordo, ou porque tem alguém atrás que não quer aparecer, acha que vai ser uma invasão de privacidade, ou porque o ambiente não está adequado, o cara mora numa casa mais simples e não quer mostrar isso para os colegas, enfim, por vários motivos, essa operação não deu certo, estamos procurando outra. Mas o que eu estou querendo te dizer é que essa situação ela vai exigir adaptações, porque os problemas vão surgir on the fly, vão surgir enquanto a gente for operando. E eu estou vendo oportunidades surgindo aí, tanto de equipamentos,
quanto de infraestrutura. Nós estamos vendo agora, por exemplo, móveis, né, mobiliário, que se encapsula. Então, o cara que não tem um cafofinho que nem o meu aqui, por exemplo, que pode servir de escritório virtual, ele vai ter uma espécie de uma caixa, tipo os Jetsons, né? Você aperta um botão, ela, puf, vira uma bolha de trabalho. Aperta um botão, ela, puf, vira um buffet decorativo, né? Que nem era nos Jetsons dos anos 80. Então, assim, provavelmente não vai ser exatamente assim, mas já tem móveis que você pega uma mesa que você desdobra e ela vira uma estação de trabalho, e quando você dobra ela de volta, ela vira uma cadeira ou vira, sei lá, uma estante. Então, esse tipo de solução vai começar a aparecer para resolver a questão do home office. Eu tenho interesse em investir em negócios desse tipo. Então, se você tiver alguma coisa como essa, manda para mim, claudio@nasajon.com.br. Especificamente, eu vejo 2 mercados onde há uma oportunidade forte. A primeira é no e-commerce. Como eu vinha falando, tem empresas que não estavam preparadas para oferecer uma boa experiência, principalmente os mercados, que são empresas da velha economia, foram voltados, catapultados praticamente para trabalhar no home office e não tem tecnologia, não tem know-how para fazer isso. Então, alguns estão instalando, a torta e a direita, mas não estão oferecendo uma boa experiência. Estão perdendo uma oportunidade, porque quando terminar a pandemia, ninguém vai querer manter uma experiência ruim. Já algumas empresas estão se preparando para prestar uma boa experiência para o usuário. E essas, provavelmente, depois da pandemia, vão continuar com essa oportunidade. É o meu caso. Eu estou me preparando para voltar dessa quarentena 100% home office. Não vamos voltar 100%, tem uns 15%, 20% de funcionários que já expressaram a vontade de voltar para o trabalho, vão ser bem-vindos, a gente vai preparar a estrutura, mas eu estou redesenhando a minha empresa para que ela possa operar 100% em trabalho remoto. Então, mesmo aquelas pessoas que optarem por voltar a trabalhar na sede, trabalharão na sede como se remoto estivessem. Ou seja, vai ter lá a sua mesa de trabalho, vai ter lá o seu espaço, mas ele vai trabalhar, as reuniões serão em Zoom, enfim, todos os eventos ordinários serão feitos de maneira remota, mesmo se os participantes estiverem lá presencialmente. Porque a ideia da empresa é ser officeless, que é o termo para empresa sem oficina. Não vamos conseguir isso no primeiro momento, nem estamos esperando isso, mas vamos planejar e replanejar as nossas atividades para podermos contratar pessoas em qualquer lugar do mundo e realizar as atividades em qualquer lugar do mundo. Esse é o nosso conselho. Então, eu vejo 2 oportunidades de negócios aí para quem atua nessa área. Primeiro é o e-commerce. O e-commerce ele tem uma oportunidade enorme para quem presta não só os serviços de preparação, de configuração de uma loja virtual, de hospedagem, etc. e tal, mas principalmente para quem presta serviço, por exemplo, de logística, principalmente logística de última milha. É o cara que pega e entrega em casa. Hoje, nem a RAP está dando vazão, muitas empresas não estão conseguindo entregar com a agilidade e a qualidade necessária. Você vê, agora são 21h20, eu ainda estou esperando as compras de mercado que devem chegar a qualquer momento. Vai tocar meu telefone aqui. E o cara prometeu para as 6 da tarde. Eu sei que ele está em caminho, porque eu estou rastreando a entrega, mas a experiência do usuário é muito ruim, né? Porque ele vai me interromper aqui na live. Então, ontem chegou às 10 da noite a entrega do hortifruti. E chegou tudo errado, chegou faltando metade das coisas, os caras perderam metade da lista, enfim, foi um horror. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande nesse mercado de logística, principalmente da última milha. E vejo muita oportunidade no que diz respeito a ferramentas, tecnologias e processos para ajudar as empresas a se adaptarem a esse novo mundo de e-commerce pós-coronavírus. Só para fechar aqui, aí eu vou partir para as perguntas. Se você tiver comentários, críticas, sugestões ou perguntas, bota aí no chat que eu vou responder antes de encerrar. Mas uma última colocação aqui repito,
eu estou disposto a ajudar clientes da Nasajon que queiram entender como é que nós fizemos esse processo. Então, se quiser, eu faço uma reunião virtual, eu te mostro como é que a gente fez, eu compartilho as ferramentas, eu tenho interesse em ajudar os meus clientes a sobreviverem a esta crise da melhor maneira possível. Então, eu posso te mostrar como é que eu configurei ramais virtuais de telefone, que ferramentas eu estou usando para fazer reuniões virtuais. Não só a ferramenta todo mundo conhece, é Zoom, é Google Meet, é Teams, é Microsoft Teams, mas é principalmente as nossas melhores práticas, porque numa reunião virtual, se cada um falar ao mesmo tempo, ninguém entende chongas. Se não tiver uma pauta, então a gente hoje já tem um padrãozinho que está começando a ser criado, de ter um timekeeper, de ter um cara que cuida que o assunto que é tratado é aquele assunto da pauta, a gente tem um tempo para começar, um tempo para terminar, senão essas reuniões ficam intermináveis. Então, assim, tem um monte de boas práticas que eu posso compartilhar com você se houver esse interesse. Para quem não é cliente da Nasajon, eu estou disponibilizando parte desse conhecimento na sala VIP de negócios, que é a minha área de membros, é uma área mediante assinatura, R$ 57,00 por mês, você tem acesso a todo o meu material. Todos os vídeos, todos os cursos, todas as postagens que eu fiz, e agora, inclusive, eu comecei a postar, a partir de ontem, comecei a postar também as edições do Café de Negócios, que é uma live que eu faço todos os dias úteis, de manhã, às 9h15 da manhã, lá em claudionasajon.com.br/Café de Negócios. Está tudo no meu site. Se entrar no site, tem lá os links. Então, de 9h15 a 9h45 é um bate-papo informal. O que eu faço normalmente é pegar a notícia do dia, eu pego uma notícia de jornal, eu assino hoje 5 jornais diferentes, desde Globo e Folha de São Paulo até New York Times, Wall Street Journal e El País da Espanha. Então, eu pego uma notícia relacionada a negócios e trago para discussão. Quando eu estou em dúvida, eu jogo no meu grupo de Telegram e deixo a galera decidir. Então, se você não está no meu grupo de Telegram, entra lá, tá, claudionasajon.com.br/Telegram. Tem um grupo de WhatsApp também, que é o /WhatsApp. E ali, quando eu tenho dúvidas sobre a notícia, eu ponho a notícia, a galera decide, e essa é a notícia que nós decidimos. Então, nós ficamos 45 minutos falando sobre como aplicar essa notícia nos nossos negócios. Então, tá lá, claudionasajon.com.br/WhatsApp, /Telegram, /Café de Negócios, de segunda a sexta, 9h15 da manhã, e /ao vivo, que é esta live aqui que eu faço toda quarta-feira, às 21 horas. Então, eu vou terminar só dizendo que eu continuo achando, na verdade, eu estendi a minha previsão, eu achava que essa quarentena acabava em julho, eu acho que ela vai fácil até dezembro. Então, não a quarentena de negócios, os negócios vão começar a abrir provavelmente em julho, mas como o coronavírus não vai ser debelado antes do ano que vem, muitas pessoas ainda vão sair com restrições. Então, mesmo aquelas empresas que abrirem a partir de junho ou julho, porque acabou o lockdown, ou se preparam para prestar uma experiência de usuário sensacional para o cara que for lá, considerando os cuidados com a higiene, os cuidados com o distanciamento social, etc. e tal, ou vão sofrer um revés muito grande no faturamento. A gente tem a vantagem de estar 2 meses atrás da Europa em termos de pandemia, e os bares e restaurantes, por exemplo, já começaram a abrir na Europa, mas assim, em baias, né, praticamente fechadas com acetato, você faz o pedido e vai buscar no balcão, não tem garçom para te entregar, quer dizer, com algumas adaptações que eu tenho. Semana passada, esse foi foco de uma das conversas dos cafés da manhã, por exemplo, que eu faço às 9h15. Então, existem adaptações para você permitir que o teu restaurante volte a funcionar antes da vacina para o coronavírus sair. Ou seja, de julho até dezembro, por exemplo. A outra, que é uma coisa que eu comentei também esses dias, é que existe a questão do bote salva-vidas. Que às vezes, é mais barato você fechar a empresa, devolver o local e pegar tudo que você precisa para sobreviver e ficar 1 ano de quarentena do que ficar gastando o custo fixo daqui até dezembro. Porque daqui até dezembro, as empresas que voltarem
vão, com raríssimas exceções, vão voltar com menos movimento do que antes da pandemia. Então, o que eu estou tentando salvar aqui são as empresas de prestação de serviços, os escritórios e por aí vai, que eu posso ajudar ensinando ou ajudando, compartilhando, mais do que ensinando, a minha experiência à frente da Nasajon com o home office. Então, insisto, se você for cliente Nasajon, basta mandar um e-mail para a gente que eu ajudo você compartilhando ideias. Vamos lá. Vou entrar aqui para ver o que tem de perguntas e comentários no Instagram. Fala, doutor. Boa noite, boa noite. Opa, boa noite. Olá, olá. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Lídia. Boa noite todo mundo. Você assinou, assinei sem querer, Kelky. Tá, boa noite, boa noite. Vamos lá. Verdade, não sei o que é verdade. Ótima ideia, também não sei qual é a ótima ideia, mas tudo bem. Como você acredita que vai ficar a área de recursos humanos na volta após a pandemia? Então, como é que é o nome? Que é o quê? Então, que é o quê? Eu acho que essa é uma das áreas que tem tudo para se dar bem com a quarentena, no sentido de reposicionar o seu negócio. Da mesma maneira que eu fui para o home office, eu vou precisar de recrutamento e seleção. Só que o modelo de recrutamento e seleção mudou. Agora você pode oferecer para as empresas justamente recrutamento e seleção online, testes de assessment online, relatórios online. Você pode oferecer dinâmicas via Zoom. Você pode oferecer treinamentos para as empresas de como, dessas melhores práticas a que eu estava me referindo, de como fazer reuniões online, de como capacitar os funcionários. Tem muito funcionário. Tem a professora de escola. Minha filha está tendo aula online praticamente desde que começou. Mas as professoras tiveram que cortar um dobrado para aprender a usar a tecnologia. Então, eu acho que essa área de RH, tanto nos setores de recrutamento e seleção, quanto nos setores de capacitação de empregado, tem muita oportunidade. Você não tem noção a quantidade de professor, por exemplo, que está querendo se capacitar para usar bem as ferramentas. O cara não sabe posicionar ele não sabe se enquadrar no Facebook, cara. Eu já vi gente trabalhando assim, ó, aparecendo. Não, o cara trabalhando, eu não consigo, está muito baixo isso aqui, mas é o cara que trabalha aparecendo o nariz para cima, sabe? Aí fica aquele espaço todo, ou que não sabe virar o telefone e botar ele na horizontal, ou que não sabe colocar o áudio. Outro dia eu vi uma live praticamente inteira que o cara não percebeu que estava trabalhando com áudio do Bluetooth. Esse microfone de lapela aqui custa R$50, cara. Você pluga no telefone e tem um áudio muito melhor do que teria se eu usasse o eco, a reverberação. Então, detalhes como esses, que as empresas de RH podem se posicionar como capacitadoras de recursos humanos das novas empresas em trabalho remoto, em teletrabalho. Então, eu acho que se fosse você, procuraria me especializar em tudo que for tarefa de RH voltada para o home office. Porque mesmo depois da pandemia, as empresas que voltarem, muitas empresas vão continuar. Muitas empresas vão continuar. Nós, com certeza, já estamos definindo isso como opção, mas muitas empresas que faziam reuniões presenciais, gastavam os tubos em viagens e perceberam que dá para fazer belíssimas reuniões usando o Google Meet, ou usando o Zoom, ou usando o Microsoft Teams, e não vão mais gastar os tubos. Vão fazer um par de eventos por ano para trazer todo mundo presencialmente, mas o resto vai ser online. Então, eu acho que tem um mercado fantástico aí para a empresa de RH, e esse é o tipo de negócio que eu quero investir, por exemplo. Se você tiver uma empresa de RH e quiser se especializar em oferta de produtos e serviços para o home office, cara, tamo junto. Ficou muito bacana a edição do Café de Negócios com a vinheta. Beleza. Obrigado, Jaqueline. Acabou? Não, tem mais aqui. Como acredita que ficará a área de recursos humanos após a pandemia? Já falei.
Qual é a ferramenta usada para compartilhamento dos ramais? Marcelo. Marcelo, nós estamos usando a Instant Solutions, que é uma empresa que oferece soluções de telefonia. Ela nos atendia antes na Zajon, nas nossas centrais, e quando a gente foi para o home office, eles emparceraram e botamos tudo nos ramais virtuais. Então, se quiser, manda um e-mail para mim que eu te faço a ponte e para falar com eles. Foi feita também nos computadores? Foi, é tudo nos computadores. Cláudio, como as equipes de vendas que vendem prestação de serviços, onde grande parte da atividade se faz visitando seus leads, se adapta e continua vendendo e superando metas? Então, Rickson, a gente está redesenhando, no nosso caso, nós estamos redesenhando os processos para eles considerarem, priorizar o telecontato. Então, o que significa isso? Significa que nós vamos preparar uma série de eventos, fóruns e apresentações, e feiras, e workshops, para permitir que os clientes tenham contato com a ferramenta, mas de uma maneira globalizada. Vamos criar trials e outras opções para o cliente poder testar a ferramenta online. E vamos trabalhar muito nesse negócio de Zoom, de Meet, etc. e tal. Depois da pandemia, provavelmente algum contato presencial ainda vai continuar a ser feito, porque, por exemplo, os clientes da velha guarda vão querer continuar falando no olho a olho. Mas, veja bem, na medida em que nós pudermos preferenciar o teletrabalho, se eu tiver 2 clientes, ou 2 leads, né? Um está admitindo uma reunião por Zoom e o outro quer que eu vá lá na PQP para visitar, eu vou atender o cara do Zoom, eu não tenho a dúvida disso, porque aqui eu consigo atender 3 ou 4 e lá eu só consigo atender 1. No caso das implantações, a mesma coisa. Ainda nós vamos preparar todo o processo de implantação para ser feito remotamente. Existem ferramentas hoje, como VNC, TeamViewer e por aí vai, em que você assume o controle remoto do computador do cliente e consegue administrar à distância. E com ferramentas como essa, para a gente poder trabalhar por videoconferência. Você pode ensinar o cliente a isso. Vai ter cliente que vai exigir, não, eu quero que você venha aqui, então, tá bom, vou cobrar mais caro, porque eu vou ter um custo de deslocamento, eu vou ter um custo de perda de produtividade de trabalho que precisa ser considerada. Eu vou precisar considerar isso tudo. Então, agora, existem empresas, por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma concessionária de automóveis. O automóvel é o tipo da coisa que o cliente vai lá na concessionária tocar, ele quer mexer, quer sentar, quer fazer test drive. Está valendo. Você pode fazer eventos na concessionária em que os vendedores vão estar lá, depois da quarentena, vão estar lá, recebe o cliente, e depois você preferencia o contato à distância. Então, o conceito todo é o seguinte, está aqui na cabeça. Se você se preocupar em redesenhar o processo, priorizando o teletrabalho, você vai conseguir facilitar, se não em 100%, pelo menos em 90%, em 80%, cada caso é um caso, a possibilidade de você fazer trabalho remoto. Mas tem que desenhar o processo dessa maneira. Porque se você simplesmente disser, agora vai trabalhar home office, não vai funcionar. Se você está preparado para fazer visita para o cliente, com a malinha na pasta, na mão e por aí vai, não vai ser a mesma coisa. Agora, se você criar estratégias e ferramentas para que o cliente possa entrar em contato com o teu produto antes do vendedor, que o vendedor seja um mero guia para mostrar, para tirar dúvida, etc. e tal, então aí a coisa toda acontece. É nesse caminho que a gente vai. Deixa eu ver o que mais. Presencial será um fator premium. Exatamente, o presencial vai ser um fator premium. Exatamente como você está falando. Ou seja, na verdade, não é nem premium, né? Vai ser um extra. Que premium dá a ideia de ser melhor, de ser uma coisa. Não é. As empresas vão montar um esquema. Né? Na verdade, o presencial será uma exceção, a regra será o virtual. Exatamente, Jaqueline. Tá aí. Muito bem.
Se não houver mais perguntas, eu vou encerrar, são 9h36. Então, para aqueles que entraram agora, eu lembro que eu estou fazendo alguns eventos que eu estou disponibilizando. Se você for cliente na Zajon e quiser o meu apoio para botar na tua empresa as mesmas soluções que eu botei na minha, ramais virtuais, melhores práticas, a suíte Google para fazer trabalhos remotos e uma série de outras coisas que nós fizemos, posso conversar contigo ao vivo, por teleconferência e compartilhar com você as minhas experiências. Se você não for cliente na Zajon, eu também posso fazer isso. Aí você pode entrar no meu café de negócios, todo dia útil, às 9h15 da manhã, de 9h15 a 9h45, claudionazajon.com.br/café de negócios. Às quartas-feiras, 21 horas, eu faço essas lives no /, ao vivo, e tenho 2 grupos, um grupo de Telegram, /Telegram, e um grupo de WhatsApp, claudionazajon.com.br/WhatsApp, onde eu coloco alertas, inclusive chamo para os eventos ao vivo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. Quarta-feira que vem, às 21 horas, estaremos de volta.